Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus. É muito bom receber você para mais uma escola bíblica especial. Nós vamos falar de um assunto muito importante hoje. Vamos falar sobre temas que acabam se tratando dessas questões do fim do mundo, a expectativa de como as coisas irão acabar. A ciência tem as suas previsões, as diversas religiões do mundo fazem também as suas previsões. A verdade é que, de uma forma ou de outra, tudo parece se encaminhar para um momento em que o planeta Terra, em que o universo, em que a humanidade encontrará um limite na sua história. O cristianismo também tem uma resposta para isso, e essa resposta se chama o Dia do Senhor. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, e a gente convida você para que também convide os seus amigos nos grupos de WhatsApp, as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus ou que têm um interesse na compreensão de como as Escrituras interpretam e entendem o fim dos tempos. Hoje nós vamos falar sobre um pedaço dessa história sobre o fim dos tempos na lição de número 7 com o tema O Dia do Juízo Virá. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse assunto. Muito bem, estamos de volta e é muito bom ter você com a gente. Olha, faz esse compartilhamento agora. Mande esse link aí para os seus amigos, mande esse link nos grupos de WhatsApp da igreja local, a sua liderança, pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, para que juntos possamos ser edificados com esse estudo. Faça isso agora para que mais pessoas participem com a gente e acessem o conteúdo da TV Viva Promessa. Nós estamos chegando no estudo de número 7 da lição A Defesa da Verdade em Tempos de Confusão. Estamos estudando a segunda carta de Pedro e a carta que Judas enviou também à igreja. E hoje nós chegamos nesse estudo, o Dia do Juízo Virá. E para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui com a gente um novo convidado. A gente tem feito isso nessa série de lições, apresentando para vocês algumas pessoas que estão aqui próximos da TV Viva Promessa e se aproximando também do Ministério Geral da denominação, ajudando a igreja na sua condução. E agora nós apresentamos mais um desses pastores que a gente tem um grande privilégio, um grande prazer de estar próximo da gente, o pastor Cláudio Farias, que está assumindo o Ministério de Crianças e Adolescentes, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre esta lição, o Dia do Juízo Virá. Pastor Cláudio, seja muito bem-vindo, dê a sua saudação aí para os nossos irmãos, os nossos amigos e amigas que nos acompanham na TV Viva Promessa, você que vem do Baixo Amazonas, né, pastor Cláudio? E de algumas igrejas que eu vou deixar para você citar o nome, para você abraçar esse pessoal, tá bom? Amém, pastor Júnior, graças a Deus, um grande privilégio estar aqui também. Espero que esse ambiente seja um ambiente bom para todos nós, que Amém. É bom. E gostaria de saudar os nossos irmãos ali do Baixo Amazonas. Um abraço a todos os irmãos do Baixo Amazonas, as igrejas que eu pastoreei antes de vir para São Paulo, a Igreja de Conquista, Tipizal, Nova República. A minha saudação a todos vocês, meus irmãos, que vocês moram em nosso coração. Muito bem, pastor Cláudio. Um abraço também a todos vocês aí do Baixo Amazonas, no Brasil e fora do Brasil, que nos acompanham também aqui na TV Viva Promessa. Pastor Cláudio, de vez em quando vai sair só Cláudio aqui, Isso. Viu, pastor? Nós chegamos a esse sétimo estudo. Na lição anterior, nós já começamos a falar um pouco sobre a ideia, Pedro apresenta a ideia do retorno de Jesus, né? E agora, no texto base, a gente tem uma ideia que já é presente no Antigo Testamento, né? O dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão com terrível estrondo e até os elementos serão consumidos pelo fogo e a terra e tudo que nela há serão expostos. Essa ideia
do grande dia do juízo de Deus, do dia terrível da vinda do Senhor, os profetas já falavam sobre isso, e a gente vai conversar nas questões aqui sobre a lição. Mas antes, esse é um tema que chama muito a atenção das pessoas, né? A proposta, não sei se é exatamente a expectativa, ou se é o temor, né? do fim dos tempos, né? A ciência fala sobre isso por meio do aquecimento global, por meio da possibilidade de algum cometa, algum meteoro que traga o fim da vida aqui na existência. Filmes americanos tratam disso com muita frequência, né? Sobre o apocalipse, sobre o Armagedon, a destruição, né? Esse é um tema muito recorrente na mente humana, em todas as culturas, de todas as épocas. Então ele tem esse atrativo, né? As pessoas têm essa preocupação no mundo. É muito importante conversarmos sobre isso, não? Isso, pastor. É um tema que desde pequeno, eu pelo menos, sim, né, sempre indaguei, questionei, né? A vida após a morte é um tema que está presente aí, né, na humanidade, presente entre os homens na Terra. Então, é um tema muito oportuno, principalmente para uma geração como esta, a qual nós estamos vivendo, o dia do Senhor. Como que acontecerá, né, futuro, o que vai acontecer lá na frente, como que vai terminar essa vida. E falando, né, essa vida depois que a gente morre e quem continua vivo, como que vai terminar tudo isso? É interessante, você falou quando era pequeno, eu também, pequeno, criança, sempre tive muito essa preocupação, ouvia meu pai falar muito sobre esse assunto, então era um assunto que sempre a minha imaginação ficava imaginando como é que seria, como é que vai ser, e perguntava muito sobre o assunto, e você fala da importância desse tema para essa geração. Essa é uma geração que fala pouco sobre isso, né? Isso. Não sei se a culpa é nossa também, de alguma forma, porque nós falamos menos sobre esse assunto nas igrejas locais, mas eu não vejo muito as crianças e adolescentes com esse olhar, com essa preocupação do fim dos tempos, né? Uma preocupação que talvez, a gente falava disso na lição passada, há uma grande preocupação com o presente, né? Com a vida aqui, com aquilo que Deus pode fazer em nós aqui no presente, e essa perspectiva de futuro para as novas gerações, ela vai ficando mais distante esse assunto. Tem acontecido isso, não tem? Tem sim, pastor. Penso também que é um erro nosso, né? Uhum. De partilhar essa verdade com essa geração. Uma geração que busca viver muito no presente, pensa um pouquinho lá na frente, vamos falar o futuro, mas não nesse futuro, né? Isso, futuro pessoal, né? Isso, é um futuro pessoal, profissional e familiar e tudo mais, né? E é isso, pastor. Mas não tem esse olhar. Não. Do que Deus está fazendo na história e da conclusão dessa história, né? E como vai terminar essa história. Isso. Nós vamos entrar então aqui, porque essa lição foca exatamente no dia do Senhor como dia de juízo. Aliás, o próprio texto básico que eu já li aqui, né? As ideias são muito, não diria assustadoras, mas elas são impressionantes. O dia do Senhor vem como um ladrão, os céus desaparecem com um terrível estrondo, os elementos são consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Então é um cenário que um bom roteirista pega esse verso aqui e faz 30 minutos de um filme em cima desse verso aqui. Mas vamos então entender, agora adentrar aqui no estudo dessa lição a partir das questões. Vamos lá, após ler esse verso que a gente acabou de repetir aqui, de 2ª carta de Pedro 3, verso 10, que metáfora foi utilizada por Pedro para referir-se à chegada do juízo de Deus? Que alerta essa metáfora nos traz? E aí pede também para que o estudante dê uma olhada nos textos de Lucas 12, 39 a 40 e a 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, do verso 2 ao 6. Vamos lá, pastor Cláudio. Que metáfora é essa e o que ela nos ensina? Olha, a gente entender a história,
Deus ele sempre falou, através dos seus santos profetas, que traria o juízo. Sim. No contexto ali, no ponto de vista e no contexto histórico, ele falou que traria juízo sobre o seu povo, Israel, e também a outras nações pagãs. Esse é o contexto histórico. E no contexto futuro, escatológico, a gente vê aqui Deus falando, usando seus santos profetas também, e aqui os apóstolos replicando no Novo Testamento, a gente vê Deus falando sobre o juízo que aqui hoje a gente vai falar, o juízo final. Como que vai terminar a história? Como que Deus ali vai concluir o seu plano de redenção? Como que Deus vai concluir? Então, os profetas falaram, Isaías, Obadias, Ezequiel, Sofonias, falaram sobre esse dia do Senhor, ou o grande e terrível dia do Senhor. Sim. A metáfora aqui que é utilizada para falar sobre esse tema, Pedro vai falar que será um dia como um dia que um ladrão vem à nossa casa e nos toma por assalto. Jesus lá em Lucas capítulo de número 12, 39 ao 40, ele vai falar, se vocês soubessem em qual dia e em qual hora o ladrão viria, vocês ficavam vigilantes. Mas essa é a metáfora. O dia do Senhor virá como ladrão. E é muito interessante aqui falar, pastor Júnior e a todos os irmãos, que essa metáfora, ela traz uma questão. Por que virá como ladrão? Né? Por que virá como ladrão? É uma metáfora que Jesus usa ali, uma forma de demonstrar o dia, né, que pode até ser assustador, né? Sim. Como que é isso? Virá como ladrão. E de fato é isso. Por que virá como ladrão? Virá como ladrão porque é algo inesperado. Isso. O dia do Senhor é algo inesperado, mas por quem é inesperado? Pelos homens maus, pelos orgulhosos, pelos ímpios. Então, essa é a grande metáfora que a palavra de Deus traz para nós, né? Que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ninguém espera. Ninguém espera. Né? E aqui, continuando, né? Que alerta ele nos traz? O alerta que ele nos traz, eu quero ler com vocês, se você quiser acompanhar a leitura aí na sua casa, meu irmão e irmã aluno, 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 2 ao 6. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia o surpreenda como ladrão. Olha que interessante. Uhum. Para os salvos, para aqueles que anseiam pela volta de Jesus. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos, esse é o conselho, o alerta. Não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Então, esse é o alerta que a palavra do Senhor nos traz em relação ao grande dia do Senhor, para que possamos ficar alertas, vigilantes, porque Ele virá, e virá uma hora que ninguém espera. Você está falando e eu fui lembrando, com certeza, a nossa audiência na Escola Bíblica Especial, ela é grande, e tenho absoluta certeza que tem gente que já passou pela experiência amarga de enfrentar um ladrão dentro da própria casa. Eu passei, pastor. Você já passou? Terrível. É? Terrível, pastor. Você era solteiro ou já casado? Casado, eu, a esposa e os meus 2 filhos. Meu Deus. Não foi uma experiência agradável. Nada agradável. É por isso que eu falei que não é uma boa comparação, né? Isso, ela traz esse sentimento e eu passei também. Olha aí. Só que eu passei solteiro. Eita. A gente era um dia de aniversário, uma festinha na minha casa, muitas pessoas foram convidadas e é exatamente o dia que você realmente está desarmado, completamente desarmado. Porque às vezes você chega na sua casa, você olha, principalmente você chega à noite, quando você está entrando, mas num dia de festa, você meio que adormece, você meio que fica anestesiado, né? E a gente estava assim, em casa, eu, meus pais, meus irmãos. Quando todos os visitantes convidados foram embora, eu não esqueço,
Meu pai foi guardar o carro na garagem, porque tirou o carro da garagem, para ter a garagem livre. Isso. E no que ele vai guardar o carro, a gente lá dentro ainda feliz, porque deu tudo certo, que todo mundo comeu bem, que todo mundo foi embora feliz, e a gente ali cansado, mas feliz. E aí quando meu pai entrou de volta para casa, ele já entrou com o ladrão. Eita. Junto com ele, mão armada, e colocou a gente sentado na cadeira. E o que eu acho interessante, apesar da cena ser muito triste, e para quem viveu, com certeza, olha aqui, ó, 2 aqui nessa sala, nesse estúdio, nós 2 passamos por isso, com certeza muita gente já enfrentou isso. Depois que o ladrão chega, já não há mais o que fazer, né? Aí você cai em si que aquilo está acontecendo. Está acontecendo. O exemplo realmente a comparação não é que, não é pelo fato do ladrão, não. Mas é o que você falou, né? É a surpresa. E aí vem a consciência, puxa, poderia mesmo acontecer e está acontecendo comigo. E chegará o dia em que todas as pessoas se depararão com o grande e terrível dia do Senhor. E ao mesmo tempo que também o exemplo é ruim do ponto de vista do susto, o grande e terrível dia parece, a gente não quer o mal de ninguém, né? A Bíblia, a palavra de Deus não quer o mal das pessoas que vão enfrentar, mas para quem não estiver preparado, será um terrível dia, né? Um dia inescapável. Ninguém escapa. Ninguém escapará desse dia, ninguém escapará. Que loucura. Vamos seguir aqui, porque aí a gente vai entrando mais no assunto. Com base no item 2, fale sobre o impacto do juízo sobre a criação. O próprio verso do capítulo 3 de Pedro já fala um pouco sobre esse impacto, né? Mas aí o texto também aponta outros versos, Joel 2, Mateus 24, Isaías 34, porque o impacto não é somente sobre os seres humanos, né? Mas parece que toda a criação será impactada pelo dia do juízo de Deus. Isso, pastor. A forma que a Bíblia fala, e muito clara a Bíblia fala. Isaías 34:4 chega a falar que os céus serão enrolados. Chega a comparar com um pergaminho. Então a gente observa que a própria natureza, sem tirar o abalo, né, e o impacto desse grande dia do Senhor, né? Na lição anterior falamos sobre a vinda de Jesus e essa agora faz sim continuidade a esse grande evento. O juízo só acontecerá com esse grande evento, Jesus voltando, regredindo, né? E toda a natureza vai sentir. Jesus falou, os profetas falaram que toda a natureza sente, a parte ali celeste, a parte terrestre, todos irão sentir o abalo. É interessante, né, a forma o próprio Jesus fala, né? O sol escurecendo, a lua perdendo o brilho, as estrelas caindo, né? Todos os poderes sendo abalados. Então a Bíblia fala que esse juízo trará impacto sobre a própria criação, pastor. Que coisa interessante. A ideia, ela também traz essa ideia assustadora, né? Mas pensando no que acontece, para a gente voltar lá no Éden, né? Então, no Éden, quando o homem decide deliberadamente se afastar de Deus, a participar do fruto da ciência do bem e do mal com a mulher, homem e mulher, eles tomam essa decisão, né? Deus disse, no dia em que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Então há ali uma condenação, há ali um juízo sobre a humanidade e há um juízo, inclusive, sobre a relação do homem, da humanidade, com a criação, né? Agora a criação será hostil ao ser humano. Isso. Na produção do fruto. Isso. O trabalho seria suado, né? Isso. Em outras lições, a gente já falou sobre esse assunto aqui, algumas pessoas até interpretam equivocadamente, né? Que o trabalho é um castigo de Deus. Uhum. O trabalho nunca foi, na sabedoria bíblica, na leitura sistemática das Escrituras, o trabalho não é castigo, o trabalho é bênção de Deus. Isso. O ser humano é abençoado por trabalhar.
O quarto mandamento, ele contém o descanso e contém o trabalho, né? Isso. 6 dias trabalharás. Vai trabalhar. E um vai descansar, né? Então, no mandamento se contém a ideia de trabalhar e descansar. As duas coisas estão presentes no mandamento. Então, o trabalho é bênção de Deus. Agora, a relação hostil com a natureza, essa sim é uma consequência do afastamento do homem. Eu sempre gosto de dizer e pensar que esse processo de terra arrasada, sol se escurecendo, lua, as estrelas caindo, esse universo que parece que quase de novo volta a uma situação de caos, né? É o processo necessário da redenção. Vamos falar dos ímpios e dos justos daqui a pouco. Isso. Por enquanto, vamos ficar aqui na natureza, né? Isso. Isso faz parte do grande juízo de Deus sobre a rebelião daqueles que seriam sua imagem e semelhança, né? Porque agora a natureza, ela é hostil e essa natureza também vai passar pelo processo de restauração. Para isso, ela vai enfrentar essas imagens que aparentam, como se simbolizassem a morte da criação. A criação também vai passar por esse processo dessa condenação para encontrar a redenção de Deus, não? É isso, fico imaginando a volta de Jesus. Jesus vem, que é o primeiro evento, né? Sim. Jesus vem e todo esse impacto será causado na natureza, na terra, por conta da volta de Jesus, que é gloriosa. Uhum. Jesus mesmo falou em Mateus 24 que ele virá de forma gloriosa, muito poderosa. E aí, pastor, a terra, diz a Bíblia, nesse intervalo que Jesus vem para buscar aqueles que são os seus, os mortos nele ressuscitam, transformados, né? Os que estão vivos transformam, Jesus transforma esses irmãos que estarão vivos e leva para passar 1000 anos com ele nos céus. Durante esse período de 1000 anos, a terra estará aqui, com esse cenário de destruição, de caos total. Porque Jesus veio com muito poder e glória. E a terra, todos os elementos, como disse Pedro, agora foram abalados. Uhum. Né? Então, esse será o cenário quando Jesus volta. Leva a sua igreja, seu povo, para 1000 anos nos céus, que é o milênio. A terra ficará aqui deserta, sem condição de habitação, que o Apocalipse fala sobre a prisão de Satanás. E esse é o cenário, né? Mas como bem o senhor falou, pastor, para que Jesus vai trazer essa certa destruição na natureza, né? Uhum. Porque ele tem um plano melhor, que a Sim. gente vai chegar lá, né? Daqui a pouco. Exatamente. A pergunta de número 3, aí agora sim vai falar sobre as pessoas, né? Isso. Você já veio dando para a gente um pouco desse cenário. Aqui o foco é exatamente nos ímpios. Naqueles que o texto de Tessalonicenses que a gente leu ali atrás, falam que são aqueles que estão dormindo, né? Que não estavam atentos à vida do Senhor, né? Aqueles que, para pegar uma parábola das parábolas de Jesus, são aqueles que não tinham a vela, não tinham óleo, azeite para colocar na vela e entrar na bodas do cordeiro, né? Na bodas lá da parábola. Esses ímpios, a terra, então, Jesus voltou, e com a volta de Jesus, há a ressurreição, que a gente chama de primeira ressurreição. Isso. Ressuscitam os justos, os que foram justificados, que têm o sangue do Cordeiro, e os mandamentos de Deus, como diz o Apocalipse. Esses ressuscitam e eles vão se encontrar com o Senhor nos ares. É a nossa também, a maneira como nós interpretamos o arrebatamento. Isso. Não um arrebatamento escondido, secreto, exatamente, mas um arrebatamento na volta de Jesus. Então, a igreja, os salvos, vivos, são arrebatados, os mortos ressuscitam. Mas a pergunta aqui, e os ímpios? E os ímpios? Como os atos de juízo divino os impactará? A gente vê aqui o relato bíblico, né? E os ímpios, o que acontecerá com eles, aqueles que não servem a Deus? Até lá em Malaquias, né, capítulo 4, verso 1, Malaquias aí faz a gente lembrar, né? Em Malaquias 4:1, ele vai dizer como que é comparado o ímpio, como que será naquele dia o ímpio, como a palha destruída pelo fogo, ali o dia do desprezo, da vergonha, o dia da recompensa deles,
né? A Bíblia fala que Jesus volta, ressuscita aqueles que são seus, aqueles que amaram a sua vinda, transforma os que estarão vivos, arrebata todos para o encontro dele nos ares, para sempre estar com ele, e os ímpios aguardam ali. É o período do milênio, né? Cumprindo-se esses 1000 anos, o Apocalipse narra para a gente que Jesus volta, né? E aquela ilustração da cidade santa, Nova Jerusalém, adornada, né? Toda linda, preparada, a gente vê Jesus voltando com a sua igreja, e aí sim ressuscita todos que estão mortos ali. Ressuscita. Logo que aqueles que não ressuscitaram primeiro e aqueles que não foram transformados ali e não foram para o céu durante esses 1000 anos, logo eles estarão mortos ali. Aí Jesus vem, após o milênio, com sua igreja, ressuscita todas as pessoas, né? Para então acontecer o que Apocalipse também fala, o juízo final, eles sendo ali julgados e extintos, né? Para todo sempre. É a recompensa, pastor, que todos os ímpios eles merecem, que é o salário do pecado. Qual que é o salário do pecado? A morte. A morte. E o evangelho é maravilhoso porque ele culmina no juízo. Quem prega e quem ouve o evangelho está participando do juízo. Por quê? Porque quem crê, Jesus falou, é salvo. Quem não crê é condenado. Quem creu em Jesus já foi julgado, todos os seus pecados em Jesus ali. Isso. Quem não creu em Jesus, enquanto viveu, disse enquanto viveu, eu me garanto. Eu garanto enfrentar o juízo desse Deus. Eu garanto prestar contas com esse Deus Todo-Poderoso. Deixa comigo. E esse dia vai chegar. O dia em que Deus julgará o mundo com justiça. O dia que Deus irá chamar todos ao seu juízo e ali fará a prestação de contas. Um dia, pastor, um irmão simpatizante da igreja, onde eu pastoreava, ele comentando sobre a maldade que havia no mundo, estava se estendendo cada vez mais, ele falou, pastor, a maldade está grande, né? Eu falei, está grande. Ele falou, Deus está para se irar e castigar esse povo, né? Eu falei, olha, ele pode fazer isso, ele pode fazer isso, castigar, sair castigando quem ele quer, porque ele é soberano, ele pode. Mas ele não precisa fazer isso agora, porque a palavra de Deus diz que ele reservou um dia em que vai fazer isso. Ele irá julgar o mundo não com injustiça, mas com justiça. Isso. Atos 17, Paulo falou isso, né, na sua grande pregação lá em Atenas. Então ele reservou um dia que vai fazer isso. Podem viver a vida. A maldade parece que está prevalecendo, mas não está. O homem orgulhoso, corrupto, mau, soberbo, ele não está prevalecendo. Ele não vai prevalecer. Porque Deus reservou um dia, e se tem alguém paciente, é Deus. Sim. Ele aguarda ansiosamente salvar a gente, transformar a gente, mas também exercer o seu juízo. Por isso que todos aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo passarão pelo juízo final. Interessante, pastor, que Apocalipse 20, 21 fala sobre o julgamento. Isso. João vê ali livros sendo abertos. O grande trono branco. Isso. E um outro livro sendo aberto, o livro do Cordeiro. E aqueles que estão ali naqueles livros, as obras daqueles livros, é incapazes de salvar as pessoas. Somente aquele livro especial que João vê, um outro livro, o livro da vida do Cordeiro. Ali estará somente o nosso nome, sem nenhuma obra. Isso. Sem nenhuma obra, que coisa maravilhosa. Lindo, né? E os livros ali, nenhuma das obras que estiverem ali, poderão salvar essas pessoas, os pecadores, serão condenados. Interessante porque quando você fala sobre esse assunto, deve despertar no nosso coração dois sentimentos, né? O sentimento de temor desse dia, ao mesmo tempo que, como filhos da luz, devemos estar preparados, vamos falar disso daqui a pouco, mas é um sentimento da grandeza, da misericórdia, da justiça e da maneira como ele aplica essa justiça, né? Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para grego e para
para judeu, né? Isso. Porque no Evangelho se manifesta a justiça de Deus. E é nessa mesma carta de Romanos que está essa citação, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. E olha que interessante, a morte é merecimento, mas a salvação é graça. É graça. Porque a continuação é assim, mas o dom gratuito presente de Deus, né? O presente de Deus é a vida eterna. Enquanto morte, acho interessante essa sua fala, né? Eu me garanto, né? A pessoa fala, eu me garanto, não preciso de Deus. Isso. Não preciso de Jesus. Eu me garanto. Ele está escolhendo receber um salário. E que salário amargo? A morte. Agora, quem reconhece a sua limitação, seu pecado, esse vai encontrar misericórdia no juízo. Porque o presente de Deus para quem reconhece a necessidade de Jesus é a vida. Eu sei que essa nossa lição é uma lição pesada, porque a gente está apresentando o lado do grande juízo de Deus, o terrível dia do Senhor. Mas ele tem essa outra faceta de um rei tão justo, que é tão complacente, misericordioso, paciente, para guardar que pessoas reconheçam a necessidade de Cristo em suas vidas. É isso, pastor. Essa mensagem do Evangelho, e é até motivador para a gente pregar o Evangelho. Isso. Todos nós pregarmos o Evangelho. Isso. Né? Em poder trazer às pessoas a oportunidade da misericórdia. Sim. Da misericórdia de Deus, e conhecer a misericórdia de Deus, alcançar, receber esse presente que é gratuito de Deus para a nossa vida. Então, Deus ele não será um juiz injusto. Ele vai julgar todos com justiça, todos. Ninguém poderá dizer para Deus que está sendo julgado injustamente. Ninguém. E vai lembrar que se houver algum cristão com dúvida em relação a isso que eu vou falar, é para tirar. Só vai ser réu, só vai estar nessa condição de réu os ímpios no juízo, no grande dia do juízo. Só será réu os ímpios, aqueles que viraram as costas para o convite de Jesus, que é o convite salvador, a oferta da misericórdia de salvação. Então o Evangelho, ele é justiça, como você falou. Ele é justiça do início ao fim. Do início ao fim. Ele é justiça. E aqui a gente vê Deus julgando o mundo com justiça, né? Muito bem. Só para a gente, então, acertar e ajudar o nosso estudante que vai estudar essa lição no final de semana, no sábado, nas suas igrejas locais. E também para quem nos acompanha na TV Viva Promessa, para entender claramente a maneira que nós interpretamos esses eventos finais. Então vamos aqui, eu vou aqui organizar aqui, você vai me ajudando aí. Isso. Então, Jesus volta. Volta. Todo olho verá. Apocalipse 1, verso 7. Nesse momento, todos ressuscitam e veem a volta de Jesus. Essa é a primeira ressurreição. Os que serão ressuscitados vão se encontrar com o Senhor nos ares, e nós, os que estivermos vivos, diz Paulo, né? Isso. Seremos transformados. Isso. E aí Apocalipse 20, verso 6, fala: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Se há uma primeira, nesse momento final, haverá uma segunda. Uma segunda. Então, na ordem da maneira como interpretamos as Escrituras, Jesus retorna, todo olho vê, nesse momento acontece o arrebatamento da igreja, e a igreja vai passar 1000 anos com o Senhor no céu. Inclusive abrindo esses livros aí. Isso. Para julgar as nações, né? Isso. E aí acontece o que você citou aqui na sua fala, um milênio. 1000 anos com o Senhor. Nesses 1000 anos, o texto de Apocalipse vai dizer que Satanás está preso. Preso, na maneira como interpretamos, porque ele está aqui, na Terra. Ele é o Deus deste século, né? Ele é o Deus, de alguma forma, que decidiu... Ele aqui está e aqui ficará. A Terra está vazia, sem forma, destruída. Um caos estabelecido. E não há quem ele possa tentar, e isso há uma prisão, porque o ímpio, ele está morto. Isso. E ele vai participar da segunda ressurreição. Ao final do milênio, a igreja, junto com Cristo, retorna a essa terra para a sua restauração final e para viver aqui. Isso. Esse é um ponto importante
que eu penso que todo o cristianismo, independente das diferenças de interpretação de escatologia, vai entender, a gente sempre fala, vamos viver no céu, né? Mas a vida eterna, ela é aqui, né? É na terra. É na terra. E aí sim há a segunda ressurreição. Quem participa da segunda ressurreição vai ressuscitar para o juízo. É isso, né? Isso. Faltou algum ponto? Não. É interessante que o Apocalipse fala que ficarão de fora, até a listagem, os cães, feiticeiros, idólatras, ou seja, eu costumo resumir aquilo, ficaram de fora os pecadores, aqueles que desprezaram Jesus. Isso. Ficarão de fora, né? E aí acontecerá. Aí, o Apocalipse fala sobre a questão de serão lançados no lago de fogo, enxofre, que é a segunda morte, a extinção. Eles não viverão, eles morrerão. Eles deixarão de existir, os ímpios. E só um acréscimo aqui, um lembrete. Vai lembrar, é uma ação graciosa de Deus. Jesus lembrou isso para a gente. O lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e seus anjos. Sim. Os ímpios vão porque Satanás os seduziu, né? Enganou. Então, eles serão lançados. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não foi preparado para ele. Não foi. Não era o plano de Deus, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? O profeta fala, né? Isso. A intenção de Deus é que todos fossem salvos, todos tivessem esse encontro com Cristo Jesus. É um alerta importante e, como você bem disse, um motivo para a gente ser incentivado a pregar o Evangelho. A última pergunta, Cláudio, os resultados do juízo serão apenas de destruição e morte? Olha aqui, vai clarear uma luz desse céu escuro, desse grande e terrível dia do Senhor aqui. Vai sim. O que mais ele trará? Romanos 8, 19 e 23, o verso 13 aqui, desse capítulo 3 da segunda carta de Pedro, e Apocalipse 21. Além de destruição e morte, o que esse dia do Senhor traz para a gente? A Bíblia fala que esse dia trará alegria. É o dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É um dia em que não mais existirá morte, pranto, luto, tormento, dor. Não mais, pastor Júnior, o malfeitor entrará em nossas casas para nos trazer traumas, né? Não mais viveremos inseguros. É o dia em que Deus nos levará desse ambiente que a gente vive hoje e nos colocará em um novo ambiente. Um ambiente que tem segurança. Quando o Apocalipse fala, e a ilustração é a da mais bela, que o apóstolo João pode narrar e descrever o novo céu e nova terra para nós. O pastor falou que a gente vai viver aqui na terra, e é isso mesmo, o céu é aqui na terra. Por que vai ser na terra? Porque a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus estará aqui. Vai habitar com a gente. Vai habitar com a gente. Apocalipse capítulo 20, verso 3, fala que eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens, Deus mesmo habitará com eles, e eles serão seu povo. Esse é o ambiente do céu, é onde Deus estará para sempre. E esse é o plano de Deus para nós. Então, esse dia não só trará destruição e toda essa tragédia que a gente viu aí, mas como também trará para nós, pastor, um dia de muita alegria, paz e regozijo. Por isso que o cristianismo é a religião da esperança. Penso que a volta de Jesus, o juízo final, o novo céu, a nova terra, é o ponto mais alto da fé cristã. É o nosso mais elevado ponto de acesso a termos esperança. Quando a gente prega, quando a gente ouve sobre esse final, e é um final de fato feliz, não é de filme, mas é real, é real, o nosso coração se enche de esperança. Talvez a gente consiga até rever alguns projetos nossos, rever alguns planos nossos, né? Rever a nossa vida. Então a Bíblia fala que Deus enxugará dos nossos olhos a lágrima. Imagina um ambiente que Pedro fala, 2 Pedro 3,13. Novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Se eu fosse perguntar, pastor Júnior, para algumas pessoas, ou todos nós fôssemos perguntar, é bom viver? Eu imagino que as respostas seriam
claras, né? Sim, é bom viver. Para a grande maioria. Mesmo diante de enfermidade, Sim. de tragédias, sofrimento, injustiça, fatalidades, né? É bom viver. É bom viver. Agora imagina em um ambiente desse, onde Pedro narra. A gente vive em um mundo injusto, pastor. É. Aí Pedro vai dizer, ó, nesses novos céus e terra, habitará a justiça. Estará ali em um ambiente muito agradável, confiável, confortável para nós. Então, vai ser um ambiente muito agradável e confortável. Mas a ideia aqui, só para me fechar, pastor, me permita, a ideia do novo. Novos céus e nova terra. Deus lá atrás, em Isaías 66, falou sobre isso aí, que iria fazer novos céus e terra. Mas essa ideia, a própria palavra traz, né? Palavra aí do novos céus e terra, trazem para a gente a ideia de que é algo novo de qualidade. Isso. É um ambiente novo de qualidade, é um ambiente bom, confiável. Não que Deus vai criar coisas novas a partir do nada. Ele fez isso uma vez. O que ele vai fazer agora é uma reforma, uma transformação, uma restauração. Isso. Vai restaurar esse ambiente que hoje habita a injustiça em um ambiente que habite a justiça dele. Vai ser um momento que, eu digo que a eternidade no novo céu e terra é um momento que nunca passará, porque é eterno, né? Isso. O eterno não é tempo. O eterno está além do tempo. Poderia usar a expressão, vai ser o dia eterno feliz. Uhum. Mas é um dia eterno feliz que não se passa. É um dia que não se passa. Eu gosto de ilustrar a eternidade, o novo céu e terra, dessa maneira. O dia mais feliz, o dia feliz, pleno, Sim. que nunca mais vai se acabar. Muito bom, graças a Deus. Essa é uma grande esperança que a gente carrega. Paulo diz até que se não fosse essa esperança, né, da ressurreição, do encontro com o Senhor, Isso. seríamos os mais infelizes dos homens. Dos né? homens. Mas o cristianismo carrega essa verdade, carrega essa esperança, e Pedro, inclusive, vai continuar, né? Depois que ele diz novos céus e nova terra onde habita a justiça, ele começa a perguntar, então, como a gente deve viver, né? Isso, ele pergunta. Como a gente deve viver a partir dessa perspectiva. E aí, a lição bíblica apresenta isso com a ideia do com os olhos na vida, né? E faz duas aplicações, pastor, e eu gostaria que a gente encerrasse aqui, e desde já te agradecendo aí pela participação, Amém. Preciosa participação, que nos ajudou bastante a compreender esses textos aqui, mas que você encerrasse para a gente com uma fala para todo mundo que está nos acompanhando, que vai nos assistir em algum momento aí da semana, vai acessar esse conteúdo. A lição ela vai dizer assim, o juízo virá. Isso. Vive em santidade. O juízo virá. Viva com expectativa. Eu olho essas duas palavras, santidade e expectativa, parece que uma aponta para o hoje, né? Como eu devo viver agora, e uma aponta que eu não posso perder o horizonte, né? De que isso vai chegar. Então, é na linha do que Pedro mesmo vai tratar a partir do verso 13, 14, né? Como a gente deve viver, já que esse dia se aproxima cada vez mais, né? Queria novamente te agradecer e pedir para que você conclua aqui, deixando uma mensagem aí de esperança, de ânimo, de motivação para que as pessoas vivam a vida com essa expectativa e essa perspectiva, e em seguida ore para a gente encerrar. Amém, pastor. Obrigado por essa oportunidade. Um prazer estar aqui com você, com nossos irmãos. E a palavra que eu deixo é a mesma a todos vocês, meus irmãos, que Pedro, né? Pedro fala assim, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Aí ele vai responder, ele vai dar ali uma direção para todos nós. Vivam de maneira santa, piedosa. Esse é o conselho. Sabendo de como tudo isso vai terminar, sabendo do dia do juízo de Deus, que ninguém poderá mudar isso, ninguém. Vai acontecer. O conselho que a palavra de Deus deixa para todos nós é que possamos viver separados, de maneira digna, piedosa, santa, buscando ao Senhor, lembrando dos princípios
que lá atrás a gente aprendeu, ouviu, praticou, lembrando sempre do primeiro amor, voltar às práticas das primeiras obras, voltar a se apegar com Cristo, amar o Senhor, termos contato com sua palavra, ler muito a palavra, irmãos, lermos muito a palavra alimenta a nossa vida, e orarmos muito, nos consagrarmos ao Senhor. Essa é a maneira que a palavra de Deus nos orienta a vivermos, e por fim, que a gente possa viver com muita expectativa, e essa é a ideia mesmo. Pedro fala que a gente deve ansiar, e esse anseio é justamente a ideia de trazer, antecipar algo. E é justamente isso, ansiar hoje algo que vai acontecer lá na frente, no futuro. O dia que Jesus voltar, Ele irá nos levar para junto dEle. Ele irá enxugar, sim, as nossas lágrimas. Ele irá pôr fim a toda a maldade desse mundo. Então, que a gente possa viver com os olhares fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e que a nossa fé continue sempre firmada nele. Que Deus abençoe você, minha irmã, continue firme nessa caminhada. Amém. Vamos orar? Vamos orar, pastor. Ore, por favor. Amém. Vamos orar, Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças, louvores, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pelo estudo da tua palavra, Pai, por tudo que o Senhor tem transmitido aos nossos corações. Obrigado pela Bíblia, que é a tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina sobre o teu evangelho. Obrigado, Senhor, por essa esperança que o Senhor alimentou o nosso coração neste dia, através do estudo dessa palavra. Continua, meu Deus, a nos amparar com este amor, a estender esta misericórdia também sobre aqueles que ainda necessitam, aqueles que ainda não ouviram essa verdade, não creram nela. Que tu venhas nos usar, que tu venhas abençoar a tua igreja, impulsionar a tua igreja a compartilhar dessa verdade. Em nome de Jesus oramos a ti. Amém. 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 Obrigado, pastor Cláudio. Amém. Obrigado você que está em casa, que nos acompanhou até aqui. Obrigado pela sua audiência, na certeza de que a edificação do Espírito alcançou o seu coração ao longo deste estudo e que vai abençoar tantas outras pessoas. E que essa esperança que eu e você temos possa alcançar tantos outros a partir da nossa pregação, da pregação do Evangelho que salva, que restaura e que transforma. A gente vai continuar esse estudo na semana que vem e a gente aguarda você aqui. Até lá, que Deus te abençoe.